No ano de 1977, enquanto o mundo olhava para as estrelas sonhando com Guerra nas Estrelas nos cinemas, uma guerra real e aterrorizante estava acontecendo nas profundezas da Amazônia brasileira. Na ilha de Colares, no Pará e em toda a região do litoral, a população ribeirinha começou a ser aterrorizada por um fenômeno que a imprensa local apelidou de chupa-chupa. Não eram lendas de fantasmas ou visagens. Eram luzes sólidas, metálicas e inteligentes que desciam do céu durante a noite. Mas elas não vinham em paz. Essas luzes emitiam feixes de raio laser finos e precisos que atingiam homens e mulheres, paralisando seus corpos instantaneamente e deixando marcas físicas horríveis na pele. As vítimas descreviam a mesma sensação. Um calor intenso no local atingido, seguido de uma fraqueza extrema, tremores e paralisia muscular. Quando os médicos locais examinavam os feridos, encontravam 2 marcas de perfuração semelhantes a picadas de agulha, cercadas por uma mancha roxa ou queimadura, como se fosse radiação ionizante. O pânico foi absoluto. A população, em sua maioria pescadores humildes, parou de dormir à noite. Mulheres e crianças eram evacuadas das aldeias. Os homens montavam vigílias armados com espingardas de caça e fogos de artifício, tentando afastar as luzes assassinas. Mas a tecnologia dos invasores era imune a chumbo e pólvora. A médica da cidade, doutora Velaide Cecim Carvalho, atendeu dezenas de pacientes com sintomas clínicos claros de anemia aguda pós-traumática. Ela relatou em entrevistas posteriores que as vítimas pareciam ter tido o sangue sugado ou vaporizado em questão de segundos. Ela foi pressionada por oficiais a não declarar ataque de luzes nos óbitos, mas a evidência médica era inegável. Diante do caos social e do colapso da ordem pública, o prefeito de Vigia enviou um ofício desesperado ao Comando Aéreo Regional, Comar, pedindo socorro. A Força Aérea Brasileira, FAB, inicialmente cética, montou uma equipe de inteligência para investigar e desmascarar o que eles achavam ser histeria coletiva ou balões meteorológicos. Assim nasceu a Operação Prato, a maior missão militar de investigação ufológica da história da humanidade. Sob o comando do capitão Uiranger Holanda, uma equipe de elite da aeronáutica, armada com câmeras fotográficas potentes, filmadoras Super 8 e teodolitos, instalou-se nas praias de Colares para monitorar o céu. O que os militares encontraram nas primeiras noites mudou suas vidas para sempre. O ceticismo desapareceu quando objetos gigantescos, alguns do tamanho de prédios de 30 andares, começaram a sair de dentro das águas da Baía do Sol e manobrar sobre o acampamento militar, desafiando todas as leis da física conhecidas. Os relatórios oficiais, hoje parcialmente desclassificados, descrevem naves em formato de disco, cilindro e charuto, além de sondas menores, do tamanho de bolas de futebol, que entravam nas casas das pessoas. As naves não faziam barulho, mudavam de cor e aceleravam de 0 a milhares de quilômetros por hora instantaneamente. O capitão Holanda relatou que a inteligência por trás das luzes sabia que estava sendo observada. Quando os militares apontavam as câmeras, as luzes reagiam, aproximando-se ou disparando flashes cegantes. Era um jogo de gato e rato entre a tecnologia humana da Guerra Fria e algo que parecia estar milênios à frente. A Operação Prato produziu mais de 500 fotografias nítidas, 16 horas de filmagem em alta resolução e centenas de páginas de relatórios com desenhos técnicos das naves e de seus ocupantes. Sim, ocupantes. Em um dos relatos mais assustadores, Holanda descreve ter visto um ser humanoide, alto, vestindo uma espécie de macacão, dentro de uma nave transparente. A situação escalou quando os próprios militares se tornaram alvos.
Há registros de soldados que sofreram colapsos nervosos ao verem naves-mãe pairando silenciosamente a poucos metros de suas cabeças. O medo era de que aquilo fosse uma invasão preliminar, um teste de defesas biológicas ou militares. Curiosamente, a operação foi encerrada bruscamente após 4 meses, justamente quando os avistamentos estavam no auge. A ordem veio de Brasília. Aborte a missão, recolha tudo e classifique como top secret. Os militares voltaram para a base, as fotos foram trancadas em cofres e a população de Colares foi deixada à própria sorte. O que a FAB descobriu que a fez fugir? Teóricos sugerem que houve uma intervenção de potências estrangeiras, possivelmente os Estados Unidos, que teriam chegado à região para assumir a investigação e recolher a tecnologia. Relatos de moradores falam de homens de preto estrangeiros chegando logo após a saída dos brasileiros. Por décadas, a Operação Prato foi tratada como lenda urbana. Mas nos anos 90, com a Lei de Acesso à Informação, pesquisadores como Ademar Gevaerd pressionaram o governo. A aeronáutica liberou uma pequena fração dos documentos, cerca de 200 páginas, confirmando oficialmente tudo: os ataques, as fotos, os desenhos e a impotência militar. Mas o capítulo final dessa história é o mais trágico. Em 1997, o capitão Rolanda, já na reserva, decidiu quebrar o silêncio. Ele deu uma entrevista bombástica à revista UFO, detalhando tudo o que viu, inclusive contatos imediatos de terceiro grau e a paralisia que sentiu ao ser atingido por uma luz azul. Semanas após a entrevista, Rolanda foi encontrado morto em sua casa. A versão oficial foi suicídio por enforcamento com o cinto do roupão. Para a comunidade ufológica e para sua família, foi queima de arquivo. Ele havia falado demais. Ele revelou que nós éramos as cobaias deles, sugerindo que a FAB sabia que os alienígenas estavam coletando material genético. A doutora Gelaide também veio a público anos depois, afirmando que foi coagida por militares a mentir nos laudos médicos. Ela confirmou que as vítimas perdiam hemoglobina de forma inexplicável e que muitas desenvolveram câncer ou doenças degenerativas anos após os ataques, sugerindo exposição à radiação de alta potência. As fotos liberadas mostram claramente objetos discoides luminosos manobrando sobre a selva e o rio. Os desenhos feitos pelos sargentos da FAB mostram naves com janelas, trens de pouso e trajetórias complexas. Não há margem para interpretação. Algo físico e tecnológico estava lá. A teoria mais aceita hoje é que a Amazônia serviu como um laboratório biológico para uma civilização extraterrestre. A isolação, a biodiversidade e a população vulnerável tornaram Colares o local perfeito para a coleta de amostras sem interferência de grandes potências militares globais. Alguns pesquisadores apontam que a base dessas naves estaria submersa no delta do rio Amazonas ou em grandes lagos da região. A frequência com que os OVNIs entravam e saíam da água, fenômeno OSNI, objeto submarino não identificado, era altíssima durante a operação. A Operação Prato é única porque elimina a dúvida da alucinação. Militares treinados, médicos, políticos e milhares de civis viram a mesma coisa ao mesmo tempo. O governo gastou dinheiro público, deslocou tropas e produziu inteligência sobre o inimigo. Foi uma guerra silenciosa. A pergunta que fica é: onde estão as filmagens? As 16 horas de filme Super 8 nunca foram liberadas. Disse que elas mostram as naves com clareza absoluta, inclusive os seres. Esse material estaria hoje no Arquivo Nacional ou foi enviado para fora do país em troca de tecnologia. O trauma em Colares persiste até hoje. Os mais velhos ainda olham para o céu com desconfiança. As marcas nas pernas e braços dos sobreviventes ainda são visíveis, cicatrizes de uma batalha que os livros de história se recusam a registrar.
Se a FAB, com todo o seu poder de fogo da época, não pôde fazer nada além de observar e fugir, o que isso diz sobre a nossa segurança planetária? A Operação Prato provou que não estamos no topo da cadeia alimentar do universo. Os céticos tentam explicar o fenômeno como testes de armas soviéticas ou americanas, balões ou histeria. Mas nenhuma dessas explicações cobre as marcas físicas de sucção de sangue, a necrose da pele e a radiação medida nos locais de pouso. Hoje, documentos da CIA desclassificados mostram que os EUA estavam monitorando os eventos no Brasil com extrema atenção. O medo de que os soviéticos tivessem uma base secreta na Amazônia foi real, até descobrirem que a tecnologia não era humana. A Operação Prato é a Smoking Gun, prova definitiva da ufologia. É a prova de que o contato já aconteceu e não foi pacífico. Foi invasivo, doloroso e aterrorizante. E o governo brasileiro sabe exatamente quem eles são e o que eles queriam. O capitão Rolanda morreu acreditando que a humanidade precisava saber. Seu sacrifício e sua coragem em expor a verdade, mesmo que tardiamente, abriram a caixa de Pandora dos segredos militares brasileiros. Enquanto você assiste a este vídeo, lembre-se, em algum cofre blindado em Brasília existem rolos de filme que mostram, sem sombra de dúvida, que não estamos sozinhos. E que, às vezes, eles vêm até nós não para nos ensinar, mas para nos caçar. Colares foi apenas um teste. A Operação Prato acabou oficialmente em 1977, mas quem garante que eles foram embora? As luzes ainda são vistas na Amazônia e o silêncio ainda impera.